Uou, tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa que tem o objetivo de desvendar os mistérios do mundo, da gestão de recursos, dos fundos de investimento. Davi Fontinelli. Tudo bem, Golazo? Como é que você tá, meu querido? Tô ótimo, mais um programa aqui. Aí sim, hein? Que maravilha. Você lotou a mesa hoje, hein? Assim que é bom. Casa tá cheia. Assim que é bom. Bom, a gente tem um estreante aqui no Carteiros hoje. Aliás, curiosidade pra você, que talvez nem você se recorde. Mas o primeiro episódio do Stock Pickers, quando eu e o Stetter assumimos a gestão, teve ele como convidado. E, inclusive, foi um dia muito maluco, porque neste dia a gente ia gravar no nosso estúdio da época. Um beijo pra galera do School of Rock. E choveu pra caramba no dia, e aí caiu a energia do bairro inteiro de Pinheiros, onde fica o School of Rock, e a gente foi obrigado a mudar pra remoto de última hora, mas o Vitão estava lá com a gente. Vitor Scaletti, seja muito bem-vindo ao Carteiros, e pra quem ainda não te conhece, quem é você no mercado em 30 segundos? Obrigado, pessoal. Bom, eu sou estrategista macro, é o meu título formal, mas acho que pouco importa. Eu sento ali junto com os brokers na corretora institucional, ou seja, eu fico ali do lado dos caras que ficam berrando ainda, o que sobrou ali do pregão ao vivo. Eu fico ali no meio da barulheira, entre o pessoal que faz DI, título público e NDF, que a gente chama ali de mesas macro. E eu basicamente sou estrategista ali, eu olho muito renda fixa, moedas, e tem um pezinho ainda, acho que uns 10% no meu tempo hoje em dia, bem menos. Olha a parte quantitativa lá do time de análise política junto com o Paulo Gama. Muito bem, muito bem. Aliás, se me permite claro, só um complemento óbvio, aqui, Colazo, do nosso sempre. convidado, acho que em vez de os gestores explicarem para ele o que eles estão fazendo, né, ensinando, como a gente costuma ouvir, né, os gestores falando, ele que explica para os gestores o que eles poderiam fazer e dando ideias de investimentos. Então acho que é uma inversão de papéis aqui interessante pra gente. é um trabalho fácil hoje. esse aí, né? Falar pra uma pessoa mega inteligente o que ela tem que fazer. Pô. É bom que o cara não precisa concordar, você só precisa provocar ele, entendeu? A gente se protege assim. Perfeito, perfeito. Muito bom. E também é podcaster, né? Tem o Frequência Política lá também, né? Quando que sai os A episódios? gente grava às sextas-feiras, sai aos sábados. A gente chegou no episódio 200, tem um episódio a gente fez desde 2019, falando sobre até o time de política falando lá sobre o que está acontecendo em Brasília e tal, mas sempre com foco no impacto no que tem no mercado financeiro, nos preços de ativos, que é um pouco o meu papel ali, aterrissar a discussão toda de política para como é que isso faz preço. Isso é animal, super complementar pro que a gente faz aqui, então confiram o Frequência Política aí em casa também, que é muito bacana. E do outro lado, ele, que é a figurinha repetida aqui dos nossos programas, Guilherme Anversa, seja muito bem-vindo ao Stock Pickers mais uma vez. Obrigado, super animado aí. Hoje a gente vai unir o que a gente lê nas cartas, junto com o Vitor aqui, o que ele coleta ali da parte quantitativa. Vamos Então, espremer hoje esse homem aqui, velho. Combinação ótima. Capaz. Vocês dois vão me ajudar a espremer ele. Vocês me ajudam a espremer ele, porque o cara, pô, sabe tudo. E o WhatsApp dele é o melhor. A lista de transmissão, sou uma das pessoas felizes lá no meio daquela lista. É bom demais. Chega coisa pra caramba, ajuda a gente demais no dia a dia. É isso aí. Muito bem. Bom, Davi, pra já começar aqui, pedir pro Nando rodar a vinheta, porque vai começar o radar. O que aconteceu com a indústria aí no último mês? Vamos lá então, né? Sem mais delongas, setembro de 2023, mais um mês, é bem difícil, né? Acho que para complementar o que a gente tem visto ao longo de 2023 inteiro, né? Foi um mês difícil para ativos de risco, piora, aumento de aversão a risco global, né? No mundo inteiro, com impacto negativo, principalmente para os fundos multimercados, né? Como a gente viu ao longo do mês de agosto. E o assunto mais falado ao longo de todo o mês, né, e que inclusive foi explicado nas cartas de todos os gestores, foi o aumento dos juros nos Estados Unidos, né, e principalmente dos juros longos, das taxas de juros longas nos Estados Unidos, que grosso modo, o preço mais importante do mundo, né, o que baliza a precificação de quaisquer ativos que você possa imaginar. É a taxa livre de risco do país, considerado o safe haven, né, do mercado financeiro. Então, isso impacta uniformemente todas as curvas de juros no mundo, e foi o que a gente viu isso também. Esse impacto negativo, independentemente do momento do ciclo econômico, do estágio da política monetária, do idiosincrático, né, ou seja, o específico de cada país, o movimento foi de abertura nas curvas
de maneira uniforme. E as opiniões de mercado, né? Acho que algumas explicaram um pouco do porquê desse movimento, mas comentam, enfim, o discurso mais duro do Fed na última reunião do Comitê de Política Monetária, as discussões sobre o possível aumento do juro neutro nos Estados Unidos, e é muito difícil de você cravar isso, mas tem essa possibilidade sendo discutida, a questão da situação fiscal dos Estados Unidos cada vez mais endividado, e assim como a questão técnica, que é o Tesouro, e o Tesouro emitindo mais dívida, e o Banco Central americano fazendo o quantitative tightening, um aperto monetário, né? Então tudo isso diminui a demanda por títulos públicos e leva ao aumento dos juros, né? Então são algumas das explicações que explicaram esse movimento, mas é um movimento muito intenso. A variação que aconteceu ao longo do mês, ao longo dos últimos 2, 3 meses, talvez o Vitor possa me ajudar aqui, mas foi das mais altas em sabe-se lá quantos anos, né? Então realmente foi bem expressivo. E como eu comentei, a política monetária nos Estados Unidos dita a política monetária do mundo inteiro e principalmente dos emergentes. Então, comentários gerais é que os países mais avançados no ciclo de cortes, incluindo o Brasil, o Chile, que tinha começado, o México, isso faz com que se atrase a velocidade, né, diminua a velocidade com que essas economias vão cortar os juros olhando para frente. E tudo isso pode mudar ao longo do tempo conforme essa dinâmica da curva de juros nos Estados Unidos mude. Então, isso teve impacto nas bolsas globais. A bolsa global, né, representada pelo MSCI Acqui, ela caiu menos 4,3%. O S&P dos Estados Unidos caiu menos 4,9%. Outro fator ao longo do mês que contribuiu para uma dinâmica mais inflacionária de mundo, que é o aumento do petróleo, dos preços do petróleo, em função do corte de produção da OPEP, né? Então, isso é relevante para projeções de inflação. E no Brasil, a questão que já estava nos holofotes e continua, né, a questão fiscal. Então, o mercado passa a duvidar cada vez mais do cumprimento da meta fiscal no próximo ano. E o que se fala é que se houver algum tipo de mudança nessa meta já no primeiro ano, tem uma perda de credibilidade bem relevante. Então, isso, conforme evolua, pode ter um efeito bem negativo para o câmbio e para as taxas de juros longas no Brasil. É algo que os gestores têm monitorado, né? Então, assim, tudo isso... A questão fiscal é um tema que a gente vem falando o ano inteiro praticamente, mas tem ficado cada vez mais nos holofotes, porque quando o externo está bem, você pode até relevar, minimizar um pouco os impactos. Agora, quando o externo está conturbado, isso se sobressai de uma maneira mais relevante, né? Então, para fechar aqui falando dos fundos, os fundos multimercados, representados pelo HFA, fechou no 0-0 ao longo do mês. Ou seja, tem uma dispersão aqui, tá? Quando você fala, os multimercados foram mal. Na verdade, teve multimercados que foram bem, fecharam no campo positivo, acima do CDI. Teve multimercados que foram bem mal, com retornos negativos. A média disso tudo foi no campo, no 0-0, né? E os fundos de ações tiveram leve queda, né? O Ibovespa fechou, acho que com alto de 0,7, se não me engano. E os fundos de ações também ali num range muito próximo, intervalo muito próximo do índice. E, por fim, os fundos de crédito, que aqui a gente sempre fala a cada mês, né? Que tem uma dinâmica pouco correlacionada com a questão macro, cenário macroeconômico e tudo isso que a gente fala aqui no começo. Tiveram mais um mês positivo, acho que é importante destacar, né? Porque depois de todos os eventos do início do ano, com caos de saques e fluxo de saída dos fundos, eventos de default, de inadimplência, né? Enfim, noticiário negativo, teve esse movimento de saída dos fundos e depois de retomada, então a gente viu, tanto em agosto principalmente, mas em setembro também, fluxo de entrada positivo nos fundos, e que se reflete também nos redução das taxas, o que contribui positivamente para os retornos. Vale só um disclaimer aqui que no começo desse mês teve um evento que talvez nem todo mundo acompanhe, né? Porque é um evento um pouco mais restrito, mas de uma empresa chamada Credis,
Credz, que é uma empresa de fintech que tinha um ativo, né, na carteira de muitos fundos. Tudo isso para dizer que ainda tem acontecido, né, é uma coisa meio imprevisível, mas eventos de crédito, né, então é um trabalho que é contínuo dos gestores de crédito, de estar selecionando os ativos que não terão problemas. Mas foi uma dinâmica que tem sido, quando a gente olha os índices de crédito, taxas dos ativos, tem sido uma dinâmica positiva de maneira geral. Então esse é o resumão da indústria de fundos e do cenário no mês de setembro. Muito bem, eu vou causar aqui hoje, hein, Davi? Você que me segure aqui, porque eu vou trazer os nossos amigos para resenha aqui, que é o seguinte, eu tenho uma dúvida já para jogar, porque eu queria ouvir um pouco. Na verdade era uma resenha que a gente estava tendo pré-programa. Ano passado, os gestores multimercado ganharam um caminhão de dinheiro. O Brasil mostrou porque é pentacampeão do mundo, mas não no futebol, né? Nos mercados. A galera tomou juros lá fora, ganhou muito dinheiro, foram super bem. Esse ano tá sendo terrível. E o que eu mais escuto, independentemente do tipo de cliente, escritório que eu visito, com quem eu converso na rua sobre isso, muita gente incomodada, né? Até a própria turma do Infomoney falando pra mim, pô, Colas, o que tá acontecendo aí? Eu tô perdendo dinheiro, não sei o que acontece. Então, eu acho que seria legal, a gente já fez isso em outros episódios do Carteiros, mas como os resultados seguem meio esquisitos, e eu sei que vocês estão muito em cima do tema, o que tá rolando? E tem, acho que vou colocar uma informação adicional sobre esse ambiente de fundos multimercados. Quando a gente olha a indústria, né, que é o IHFA, o Índice de Hedge Funds da Ambima, e a gente olha a performance relativa em relação ao CDI, nós estamos num ano, na última década a gente não viu uma geração de alfa tão negativa em relação ao CDI, ela só é comparável ao ano de 2008. Ou seja, o IHFA está muito pior do que o CDI, só é comparável com 2008. Muito pior. Então essa geração de alfa dos gestores, na última década nada parecido. Quando a gente vai olhar aonde é o pior momento de geração de alfa dos gestores, crise de 2008. Então isso já mostra um pouco do patamar da dificuldade de geração de alfa dos gestores. Obviamente tem uma série de fatores macros que atrapalharam esse processo de geração de alfa. Eu gosto de começar tentando dissecar o que aconteceu no primeiro trimestre do ano, onde era um primeiro trimestre onde o Banco Central dos Estados Unidos já indicava que ia passar por um processo de continuidade de juros mais altos, dava indícios que iria fazer um processo de continuidade de alta de juros nos Estados Unidos. E o que aconteceu nesse meio do caminho é que começou o evento de Silicon Valley Bank, depois First Republic Bank, começou a acontecer um contágio no sistema financeiro americano que fez com que os mercados, ao invés de começarem a projetar a continuidade de alta de juros dos Estados Unidos, começassem a projetar cortes. Tá? Então, eu acho que uma parte importante dessa geração de alfa negativa dos gestores começou a surgir a partir do mês de março, numa magnitude mais forte, por conta dessa preocupação de fragilidade no sistema financeiro. E o que a gente viu nesse meio do caminho, ali abril e julho, foi o rally dos AIs, né? As empresas de tecnologia apresentando resultados que surpreenderam o mercado, puxados por NVIDIA. Então houve esse descasamento, né? Uma preocupação muito grande com o cenário macro e de repente esse atropelo e um risk-on dos ativos globais, né? Um otimismo maior com os ativos de riscos globais por conta desse otimismo com o AI. Então acho que esses são fatores importantes que explicam o porquê a gente está tendo um ano tão ruim aí para a indústria de fundos multimercados. E a consequência disso a gente já começa a ver na prática, né? O fluxo de resgates segue numa magnitude importante. A gente teve no mês de setembro ali mais de 15 bilhões de reais de resgate da indústria de fundos. Esse ano a gente está com mais ou menos 85 bilhões de reais de resgate na indústria de fundos como um todo. Se a gente pegar desde janeiro do ano passado, são mais de 200 bi. E aí eu acho que infelizmente a gente vai ver esse processo se acelerando até o final do ano. Os investidores, olhando essa performance recente dos fundos, vão resgatar motivados ao que está acontecendo agora de performance de curto prazo.
mas eu acho que aqui tem um cenário super complexo olhando para frente, que a gente vai discutir agora com os dados e com as cartas dos gestores, que eu ainda enxergo os multimercados, os hedge funds, uma forma de compor portfólio muito interessante para o cenário complexo que está se avizinhando, principalmente com o que o Davi apresentou, com esse ambiente de juros mais altos dos Estados Unidos. Para completar, Vitão, eu queria te perguntar o seguinte. Você está lá na mesa institucional e tem essa responsabilidade de prestar esse serviço, de tentar ajudar esse gestor a ganhar dinheiro. Como é que foi esse período? Duro. Essa pergunta foi fácil. Não, assim, acho que eu complementaria, assim, acho que os pontos que ele fez foram super pertinentes, acho que foi isso mesmo, da parte internacional. Acho que eu completaria da parte doméstica. Acho que os gestores locais deixaram de ganhar o dinheiro no rally que teve ali desde o PowerPoint do arcabouço fiscal, não era nem a proposta ainda, né? Desde o primeiro PowerPoint. E não foi um movimento rápido, né? Foi um movimento que as taxas longas foram fechando relativamente devagar durante alguns meses. Bem da verdade, o cenário internacional também, as treasuries também ajudaram uma parte desse período, mas teve um pouco dessa volta. Os locais estavam muito pessimistas. Pessimista, acho que talvez não seja a palavra, estavam mais pessimistas do que os estrangeiros. Acho que falar no relativo é honesto. Eles estavam mais pessimistas que os estrangeiros aplicaram juros aqui nesse momento, porque as taxas de juros ainda estavam altas, e os locais ficaram de fora dessa festa. Então eles deixaram de ganhar dinheiro, alguns inclusive estavam até tomados, alguns até perderam dinheiro, acho que não foi a maioria, mas muitos deixaram esse dinheiro pelo menos na mesa dessa performance, com um cenário externo complicado. E uma outra coisa que acho que atrapalhou muito, e por que essa má performance, não má, né? Assim, esse ano mais complicado, foi mais espalhado, não foi um fundo que teve, sempre acontece, né? Um fundo às vezes fez uma aposta que não deu certo, uma coisa assim, todo ano tem algum fundo que não vai tão bem assim. Esse ano foi um pouco mais espalhado, a minha impressão é porque a correlação dos ativos, a gente estava falando um pouco disso aqui antes, né? A correlação dos ativos ao longo do ano foi meio esquisita, né? Então você teve um ano em que Treasury foi forte com dólar fraco. Você teve Treasury para cima com S&P para cima. Talvez, tudo bem, tem AI, tem não sei o quê, mas o cara que comprou o ETF, ou que vendeu o ETF, perdeu dinheiro. Então, assim, os hedges também que eram para ter funcionado, e em muitos casos esse hedge ou não funcionou e perdeu dinheiro também. Então, acho que foi um ano mais complicado até de você fazer proteções, inclusive, né? Mais difícil do que o normal. O risco de correlação gritou, então, nesse período. Engraçado, né? Ano passado o brasileiro deu show no gringo, esse ano o gringo deu show na gente. Vieram e pegaram aqui. Muito bem. Mas desses pontos que o Davi colocou na mesa, eu queria explorar mais um, que é essa parte do mercado, que são os fundos de crédito, que o Davi sempre comenta aqui, que andam, de certa forma, descorrelacionados em relação ao cenário macro. Mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte... Verso, parece que tem uns ciclos assim no mercado de crédito, que o spread de crédito ele abre, aí fica interessante, aí a palavra do crédito começa a ser disseminada, aí começa a entrar fluxo de captação, como a gente tem visto agora, esse spread vai fechando bastante, começa a vir bastante oferta primária, novas dívidas sendo emitidas, porque o investment banking ao redor do Brasil percebe isso, aí começa a vir, até uma hora que chega numa situação de spread meio esquisita e inverte, né? Isso. Você lá, que tá com o dinheiro na mão, tá alocando nesses fundos, como é que você olha para esse movimento do mercado? Esse ciclo do spread, ele acontece. Quando o spread está no nível mais alto, geralmente é quando o investidor não quer alocar em crédito privado, teve algum evento específico, o fluxo está ruim. Então, geralmente, o bom ponto de entrada, né, de incremento e exposição em ativos de crédito privado, e os spreads, a gente teve materializado isso ali no início do ano, janeiro, fevereiro, uma abertura muito grande dos spreads de crédito como consequência ali de Americana e Light. Era a hora que os investidores estavam fugindo do crédito privado, e a gente consegue monitorar isso em números, né? Foram mais ou menos 50 bilhões de reais que saíram de fundos ali entre abril e maio, no melhor momento de spread para ativos de crédito privado. Esse ano a gente tem um complicador que é o nível elevado de taxa de juros, e a continuidade desse ambiente mais elevado de taxa de juros, que traz uma dificuldade maior para as companhias conseguirem se refinanciar com taxas tão elevadas.
A parte positiva, quando a gente olha a indústria de gestores de crédito, é que esse espectro do mercado das companhias, que são as companhias investidas aí pelos gestores, são companhias que têm um grau de facilidade maior de conseguir se refinanciar, de conseguir acesso a crédito. O grande desafio, infelizmente, está ali no pequeno e médio empreendedor, que geralmente não é o universo investido desses gestores de crédito privado. Tá? E aí, tentando dizer onde a gente está no ambiente aí de spreads de crédito privado. A gente está no meio do caminho. Né? A gente usa o índice, a gente acompanha o IDA, o índice da Ambima e o índice da JGP, o JGP Index, para acompanhar os níveis de spreads de crédito privado. Eles já atingiram os seus highs ali nos meses de fevereiro e março. Hoje ele se encontra ali numa banda entre 2 e 2,5 no nível de spread de crédito privado dos ativos grau de investimento. Isso ainda é distante dos lows que a gente viu em outros momentos do tempo. Então a minha leitura é de que ainda a gente vai continuar vendo um fluxo positivo para essa classe de ativo. Já aconteceu uma retomada bem importante, até mais rápido do que eu imaginava, né? O Davi comentou, né? Agosto, setembro, os investidores voltando a alocar em fundos de crédito. Existem os desafios micros das companhias que compõem a carteira, mas a gente tem um universo bem bom aí de gestores que tem espaço para se aproveitar ainda desse ambiente de spreads que continuam elevados, mas pensando do ponto de vista de asset allocation, a gente também não tem incrementado de maneira mais expressiva recentemente aí a exposição nesse ativo. Muito bem. Bom, tive uma ideia. Para a gente abrir para comentar a carta e passar pelo screening do Davizão, para quem nunca viu o screening que ele faz das cartas, a gente compartilha nas comunidades do Stock Pickers. Eu pensei em o Scaletti mostrar um pouquinho sobre os gráficos e os estudos que o time dele faz sobre o posicionamento dos gestores e tudo mais. Então, Nando Insta, tá com os gráficos aí prontos? Muito bem. Por qual a gente começa? Aliás, primeiro eu acho que seria legal explicar esse trabalho que vocês fazem. Beleza. O que a gente montou, tá? Como a gente tá ali nas mesas e a gente vê esse fluxo passar nas nossas mesas e a gente conversa com os gestores no dia a dia ali, sempre tem essa discussão de o que o pessoal tá operando, o que o pessoal tá entrando em posição, saindo em posição, o pessoal... E aí você fica nessa percepção que é super importante de ter, os gestores gostam muito disso, tá? Assim, de entender o que os outros gestores estão fazendo. Assim, até para entender se tem alguma oportunidade ou se o cara tá com a mesma ideia, mas o trade talvez já esteja muito, eles chamam de crowded, né? Já tem muita técnico, né? Já tem muita gente ali naquele trade, então, talvez não seja o melhor momento de entrar. Então eles usam essa informação que é essa percepção que tem ali de quem olha o mercado. O bom da gente estar na corretora é que a gente fala com todo mundo, a gente vê esse fluxo passar, então a gente costuma ser um bom agente ali para levar e trazer essa informação para os clientes institucionais, né? Para esses gestores. O que a gente fez? A gente criou um mecanismo adicional. Assim, porque a gente chegou uma hora e falou, bom, isso te leva até um ponto, né? Mas chega uma hora que, falta meu background de economista, chega uma hora que começa a coçar, né? Começa a faltar números. Você fala, não, peraí, como é que eu posso fazer esse negócio? E a gente bolou uma maneira de tentar estimar o que os gestores têm nas carteiras. Eu não consigo saber exatamente o instrumento financeiro que ele tem ali, mas eu consigo saber se a carteira dele está mais correlacionada com, o juro pré, com uma NTNB, se ele comprou ouro para fazer hedge, se ele vendeu S&P, se ele está em treasury, enfim, commodities. A gente coloca ali cerca de uns 10 ativos mais ou menos e a gente faz lá uma matematiqueira que não vem ao caso aqui, que basicamente a gente tenta olhar pelo retorno das cotas, porque as cotas são diárias, todo mundo publica lá diariamente suas cotas. Então a gente pega esse retorno das cotas, a gente vê como é que variaram os preços de cada um desses ativos, desses mais ou menos 10 ativos que a gente pega ali financeiros do mundo, e a gente vê como é que o que está explicando mais aquela cota. Ou seja, o que esse cara tem na carteira. Se ele está em Bolsa Brasil, se ele está lá fora, o que ele tem. E é esse gráfico coloridinho aqui. Então, o que é isso? Tá? Tudo que está acima da linha 0 é que o cara está comprado. Tá? Então, por exemplo, quando ele está comprado em RFM ele é um índice de pré. Né? Então, é basicamente se você tiver comprado numa cesta de títulos pré-fixados ali. Tá? É o que compõe o RFM. Então, se ele está comprado em RFM, quer dizer que quando o juro vai para baixo, ele ganha dinheiro. Quando o pré fecha, ou seja, ele está aplicado em pré, ele está comprado no pré, o juro vai para baixo, ele ganha dinheiro. O break-even é a mesma coisa, o amarelinho é o Ibovespa. Então, quando ele está para cima, quando ele está comprado, ou seja, se o Ibovespa sobe, ele ganha dinheiro. Tá?
E aí para baixo, então, tô lendo aqui o que eles estão vendidos nesse momento, tá? Então, Treasury 2 anos, Treasury 10 anos e o real, ou seja, eles estão vendidos em dólar BRL, porque o câmbio tem essa particularidade, né? A gente nunca você sempre tem que ser claro o que você está comprando e o que você está vendendo, né? Porque você pode estar comprado em real ou em dólar. Então, aqueles na prática estão apostando ainda na apreciação do real, tá? Na margem. Mas uma parte disso é hedge, a gente pode conversar um pouco disso, tá? Mas assim, o que a gente tem visto, tá? Que a gente viu ao longo dos últimos meses os gestores aumentando posições no que a gente chama de Kit Brasil, que aliás, passa para o próximo slide, pro 3. Quando ele colocar aqui, o 3, a gente criou um indicador de Kit Brasil. O Kit Brasil nada mais é do que a média simples de tudo isso aqui que é comprado em Brasil. Ou seja, se você acreditar que a renda fixa no Brasil vai andar, ou seja, se o juro vai fechar, se a bolsa vai subir, que o câmbio e que o real vai apreciar, né? Vai ganhar valor. E aí a gente vê que historicamente os gestores são comprados no Kit Brasil. Ou seja, os gestores locais, historicamente, na média, ficam comprados em Brasil. O que não é muita surpresa, existe um home bias, faz parte. Mas o que a gente tem visto é que eles tinham aumentado essa posição além da média nos últimos meses, semanas. E nas últimas, diria, 2 ou 3 semanas, essas posições começaram a ser revertidas. A gente viu uma série de stops, assim, a Treasury subiu muito, puxou aqui, especialmente, vou falar aqui do DI, do pré, mas não foi só o pré, né? A NTNB também subiu, parte é risco fiscal, mas uma grande parte é externo. A bolsa também teve um desempenho, o câmbio acabou andando junto com os pares, mas também depreciou. Isso fez os gestores que já estavam meio machucados no ano, em alguma medida, não estejam negativos, mas uma parte está abaixo do CDI. Então esse cara já estava devendo um pouco de performance nesse ano. Ele estava fazendo uma apostinha de que as coisas iam começar a melhorar, com hedge, com parcimônia, não era ali uma grande aposta, mas eles viram que eles foram estopados ali pelo mercado. Eles ainda, assim, nas conversas mais informais que a gente tem ali, eu ainda percebo um certo otimismo. Eu acho que a assimetria de preço ainda está lá. Então você fala com os gestores, eles ainda acham que, putz, não, nesses níveis tem mais chance do juro ir para baixo do que para cima. Mas ter cota é duro, né? Então, eu brinco que a gente está no sell side, o mercado, não sei quanto o pessoal aqui entende, mas o mercado é dividido entre o buy side e o sell side, né? O sell side é a gente que dá opinião, não sei o que e tal. A gente não tem cota, né? A gente está ali dando opinião, tentando ajudar os gestores a ganhar dinheiro. Mas o gestor tem a cota, né? Todo dia ele divulga lá como é que está o fundo dele. Então ele tem essa cobrança mais instantânea ali, então ele tem um controle de risco muito grande dos fundos, etc. Então aconteceram alguns stops nos últimos dias, eu diria, acho que isso nem apareceu direito aí ainda, tá? Talvez na linha amarela, que é um pouco mais volátil, tá? A linha preta é um período um pouco mais longo, ela mexe menos, mas ela te dá mais convicção na estatística da coisa, ela te dá mais convicção na estatística. A linha amarela, ela balança mais, é mais para você ter o cheiro. Às vezes ela não se confirma, às vezes volta, porque é um período mais curto, tem menos convicção. Mas você vê que a linha amarela já foi um pouquinho para baixo, já está diminuindo o posicionamento em Brasil, e eu diria que o meu sentimento, olhando os últimos dias, o fluxo que passou ali nas mesas, eu diria que esse movimento continuou e deve ter se aprofundado. Quando a gente mostrar isso aqui daqui uma semana, daqui 2 semanas, a gente provavelmente vai ver uma correção ainda maior da posição dos locais aplicados em Brasil. Ou seja, eles vão diminuir, vai aparecer uma diminuição do quanto que eles estão aplicados em Brasil. Mas não porque eu acho que a história piorou muito, mas porque eles foram estopados pelo preço, especialmente por causa da Treasury. Perfeito, muito bem. E para você que está no podcast, vem para o YouTube para ver os gráficos aqui dos Scalete. Mas pensando em classe de ativo, dá para ver que essa redução veio principalmente do universo de renda fixa dessa exposição de Brasil. Volta lá pro 2, que acho que fica mais claro para quem não viu, mas com certeza. Tá. A gente vê ali o IRFM, né, que bateu os seus highs ali entre setembro e outubro. Ele tem uma queda, a exposição comprada em real também, mas o que me chama a atenção é a bolsa ainda numa direção de incremento, né? A bolsa não diminuiu. A minha percepção, se você volta no 1, vê se a gente não mostrou o 1 aqui ainda. O 1 é basicamente todos aqueles aqui. Lá ele só fica colorido quando ele fica estatisticamente significativo, tá? Toda vez que ele não está no gráfico é porque os gestores estão mais ou menos no 0 a 0, tá? Esse gráfico aqui eu sei que vai dar pra ver nada, acho que nem no YouTube vai dar pra ver, né? O Nando vai jogar na tela. Vai jogar na tela cheia. Pô, então o pessoal aqui é profissional, é outro nível, né, irmão?
A gente vê que o Ibovespa ali, ele na margem, ele diminuiu um pouquinho, tá? Naquele, de novo, micro. naquela versão mais volátil, não sei o que, a gente viu uma diminuição marginal. Tá? Casa bem com o que foi comentado nas aí, cartas todas. Que bom Mas que se bom a gente que falando outra coisa, o Scalete ia desmentir eles agora. O Scalete a gente vai trazer pra todos, ele é a contraprova. A gente vai falar, a cara vai falar, não, tô vendo outra coisa aqui. de aprovação. Não briga não, que todo mundo ali é cliente, eu tenho que deixar todo mundo feliz. Mas é isso, então acho que na bolsa acho que também não tô vendo talvez eu tenho menos percepção, tá? Como eu falei, eu olho mais a parte que a gente chama de macro, que é mais rates e moedas. Juros e moedas. Mas, juros e moedas. Mas assim, a minha percepção também é que não teve uma grande otimismo com o bolsa nesse momento. Acho que tem até alguma questão, talvez até estatística desse momento da bolsa ainda tá pegando um pouquinho de alta, mas a minha percepção é que esse negócio vai ficar meio parado ou diminuir quando a gente for andando no tempo. Porque lembrando, isso aqui tudo são médias móveis de dias, né? Então são 2 meses, 3 meses de dados, então você vai andando no tempo, ele vai demorando para essa ponta ganhar espaço ali dentro dessa estatística, tá? Muito bem, tá aí, ficou cheio na tela também para vocês acompanharem. E aí, desmentiu ou aprovou as cartas agora? Até... Não, fala o contrário, as cartas vão me desmentir ou não? Me ajuda. Bom, acho que até pegando o gancho, começando pro Brasil, tá? Acho que geralmente começa pelo global, mas já que a gente estava falando dos ativos locais principalmente, isso a gente vê sendo comentado em muitas cartas, essa redução da exposição em bolsa, né? Porque a bolsa era talvez o que era mais mencionado como posição comprada, né? Era consensual, embora a exposição disso não era coisa tão relevante assim para consumo de risco e todo mundo tinha as suas devidas ponderações e cautela para operar a bolsa, mas a direção comprada. Você pode fazer via índice, via seleção de ações, né? O que a gente chama de stock picking. E de fato a gente viu isso ao longo dos últimos meses, mas esse mês agora de setembro, nomes como a Ace comenta em sua carta que está com direcional comprado baixo, XP Macro, que é outra gestora que tinha uma posição comprada em bolsa, comentou que está praticamente zerado, Capitalo comentou que reduziu direcional comprado. Outros nomes não falam da redução, mas mencionam a exposição líquida comprada, como Genoa, Legacy. A Verde reduziu, menciona na carta que reduziu o direcional comprado, né? A Verde é um bom exemplo aqui porque ele oscila num range, num intervalo mais amplo, né? Talvez do que a média dos gestores. A Verde é legal mencionar que, poxa, o target dele histórico é 30% comprado em Bolsa Brasil, né? Isso ali nos 2014 e 15 chegou a 5% e agora mais recentemente estava numa banda ali maior, de 15% a 20%, e pegando no mundo multimercado isso é bem importante, bem significativo aí dentro do mundo macro. E aí, por fim, a Clave também menciona na carta deles, trimestral, que reduziram o direcional comprado. Então, assim, alguns bons exemplos de nomes que tinham essa exposição comprada e reduziram. Por outro lado, tem outros nomes que já tinham posições na bolsa, mas de valor relativo. E aí mantiveram essas posições. Nomes como a Vinland, que tem uma carteira de ações versus índice. A Ibiúna mantém ali uma carteira de o que a gente chama de alfa puro, né? De pares, né? Ações contra ações. E a Bahia aqui, num trade até um pouco diferente, long Ibovespa, short Europa, então o valor relativo, mas entre países, né? São alguns dos nomes que a gente, de posicionamento que a gente coletou nessa parte de Bolsa Brasil, que eu acho que casa um pouco com a métrica da regressão, né? Falando do termo estatístico, mas com base nas cotas dos fundos. Mas no mercado de juros, eu acho que no geral a gente também viu comentários de redução de risco. Falando primeiro de Brasil, nomes como Bahia comentam que reduziram o risco. E nos demais, em termos de direção, a gente ainda vê nomes apostando na queda dos juros, principalmente juros reais, mas também em alguns casos juros nominais, né? Casos como a Ace mencionam que tem essa posição dos juros nominais curtos e a NTNB longa, né? Os juros reais longos. O caso do XP Macro menciona a posição nos juros reais. Capitalo menciona a sua posição aplicada, né, a favor da queda dos juros no Brasil.
A Vinland menciona posição no pré-curto. Eu diria que essa questão nos juros nominais curtos é um trade, e até o Vitor pode me complementar aqui, mas era uma aposta de aceleração do ciclo de cortes. Então, conforme você inicia, o Banco Central iniciou o ciclo de cortes, existia uma expectativa de queda na curva de juros futuros, e os gestores imaginavam que isso poderia ser... quando você acelera o ritmo, você corta mais e mais rápido, então os juros futuros iam cair mais do que estava precificado na curva, né? E isso machucou um pouco os fundos, né? Então houve uma certa redução dessas apostas, mas ainda existe, em alguns casos, esse direcionamento, né? Eu acho que é interessante comentar também, a Verde comentou em sua carta que iniciou posição na NTNB. Então, o que alguns alegam, né, NTNB, um juro real acima de 6%, já fica uma coisa bem assimétrica para baixo, né, para queda. Então, já aguenta muito desaforo da parte fiscal aqui no Brasil, dos Estados Unidos, enfim. E eu acho que é interessante mencionar porque, conforme a curva piora, essa assimetria, né, que são comentários que a gente vê nas cartas, fica mais favorável para a queda de juros. E aí eu acho que é interessante o comentário também da Legacy nesse sentido, de que a aceleração para o ritmo superior, a aceleração do ritmo de cortes superior ao atual, dependerá de sinais mais concretos da perda do ritmo da atividade econômica, que tem mostrado sinais resilientes, e do comportamento da curva de juros dos Estados Unidos, né? Porque o Brasil não é uma ilha, então são alguns dos elementos aqui que esse trade aplicado, né, na curva local que os gestores têm ponderado e os sinais mais relevantes para isso, né? Então, até eu te pergunto, Vitor, se tem alguma coisa dos bastidores, né, que você tem escutado e é bom até contrapor aqui. Não, bom, acho que a percepção geral, acho que é isso. Acho que o pessoal tem essa simetria na cabeça. A gente mesmo, nosso time aqui de estratégia, a gente soltou um gráfico que rodou bastante no mercado, mostrando, depois posso mandar para vocês, acho que o Cláudio recebe, que a gente mostrou que em todos os ciclos, desde 2002, todos os ciclos de corte que o Banco Central começou, tanto os economistas quanto os gestores erraram, em todos eles, sem exceção. O Banco Central foi para pelo menos 75 vezes de corte em algum momento. Em todos eles, o Banco Central cortou mais do que o esperado e mais rápido que o esperado. Então, acho que o pessoal tem isso na cabeça. Não porque a gente mandou, tá? Acho que a gente só colocou no papel o que a pessoa tinha na cabeça ali. Mas acho que essa percepção tá lá. E nesses níveis ele vai ficando cada vez melhor. Mas, assim, eu achava isso bom a 50 bips para baixo do DI, entendeu? Eu acho que esse é um pouco a dor. O que a gente tem visto na margem a gente viu um pouco desses stops nos últimos dias, 2, 3 semanas, talvez, porque a Treasury estopou uma parte da posição, tá? E aí é meio quase involuntário do gestor, a gente continua vendo a simetria, mas o risco uma hora fala mais alto, então ninguém aqui, vocês entrevistam o gestor pra caramba, vocês devem falar que o pessoal muda de opinião conforme vai mudando o mercado. Então acho que eles foram uma adaptação, eu diria, mas acho que a percepção de assimetria ainda tá lá, tá? E o que a gente tem visto ou stop, ou o que a gente tem visto também tem gente aplicando, mas com proteções. Então o cara ele aplica o DI, mas ele compra uma opção do Banco Central da 0,25 ou 0 em dezembro. Porque se tudo der errado, ele gastou lá o prêmiozinho da opção, ele vai deixar se der errado, essa opção que vale pouco hoje, vai dar uma boa grana para ele e vai segurar pelo menos uma parte da posição que ele vai perder da posição original. E se tudo der certo, ele gastou o prêmiozinho da opção, 0, a opção um pouco mais baixa lá na frente, então ele faz alguma estratégia ali de tentar se proteger um pouco, ou sai do juro nominal e vai para B. A B intermediária ela tem um papel, como você tem a break-even ali, você tem inflação ali no meio, você tem um bufferzinho, um jeito de você entrar na renda fixa, mas você vai entrar mais protegido de cenários mais adversos. Então, o fiscal no Brasil é muito pior do que a gente imagina. A B te protege um pouco mais disso. Você consegue ganhar... Lógico, você não vai ganhar, você vai perder dinheiro também, mas você vai perder menos que no pré. Se tudo andar pro lado certo, você vai ganhar menos dinheiro do que no pré, mas você vai ter uma volatilidade um pouco menor, então você faz uma aposta um pouco mais controlada. Então o que eu vejo ainda é essa percepção de assimetria. Eu acho que isso existe. Só que o que eu vejo os gestores fazendo agora é indo com cuidado. Vai na B, vai com uma proteção aqui, ou
vende dólar, sei lá, vai fazendo algum outro hedge ali para dessa posição não ficar seca no aplicado, porque acho que isso aí já machucou bastante. Então, o ano tá acabando, tem que ir com cuidado. Só complementando isso que você falou da Verde, essa posição deles em aplicada, né, em comprar ali NTNB, né, na verdade foi em detrimento da transformação de uma parte da posição deles comprada em inflação implícita, então eles fizeram uma troca ali, né, e também reduziram a posição deles vendida em dólar, que anda em direção à principal tese de investimento hoje da Legacy, que é compra de dólar e aplicado no juro curto de 2 anos, principal tese hoje, que é de valor relativo. E, aliás, para você que quer saber sobre essa tese no detalhe, é só assistir o último episódio do Stock Pickers, que já estará ao ar, né, quando esse episódio sair, que foi com o Pedro Coutinho, que é o responsável pela mesa de valor relativo lá da Legacy. É só acompanhar lá, que ele explica certinho como é que isso funciona. Ele mostrou vários momentos de ciclos de corte de juros no Brasil, e essa combinação da compra do dólar com a posição aplicada nesse juro curto, né, performa super bem na linha do tempo ali durante esses períodos de corte de juros. E é engraçado porque aí que a gente vê um pouco disso que o Scaletti estava dizendo, né, sobre como é que eles montam essas estratégias. O Coutinho tá torcendo pro dólar cair, mesmo comprado, porque daí a posição de juro ali mais do que compensa na performance, né? E todos esses valores relativos são sempre ajustados à volatilidade, não é o mesmo volume financeiro alocado nos dois, porque quando a gente pensa em long short, a gente lembra dos fundos que fazem com equities ali, né? Que é sempre o mesmo valor. Mas toca lá. Não, só um complemento aqui para essa parte de juros Brasil, porque a gente falou da predominância de apostas, opiniões a favor da queda dos juros, mas nem não é 100% dos casos, né? Então, nomes como o de Genoa, eles estavam com posições taticamente, a gente chama de tomadas, né? Então, apostando a favor da alta dos juros, óbvio que com horizonte mais curto, né? Um pouco do perfil deles, né? De girar mais a carteira, mudar mais o portfólio, e isso beneficiou o fundo no mês de setembro, né? Então, eles ganharam dinheiro em juros, então eles mantêm essa aposta tática, e a Clave é uma gestora que opera muito a parte de valor relativo. Eles tinham exposição direcional tomada nos juros, eles zeraram essa exposição depois do mês de setembro, mas eles mantêm um trade de valor relativo, que é você toma o juro, ou seja, aposta na alta dos juros, combinado com a compra de bolsa, compra das ações. Então, assim como você falou do trade de valor relativo, essa é uma combinação também que você pode comprar a bolsa, tomar o juro. Então, eles têm carregado isso no fundo, né? E também nomes como o de Quineia, que não está posicionado na renda fixa, que não enxerga a assimetria boa o suficiente para justificar o risco que eles correriam, né? Então, eles até comentam que continuamos a considerar, na carta deles, né? Continuamos a considerar dessa forma que nosso Banco Central terá dificuldades de acelerar o processo de corte de juros, e sendo assim, preferimos não manter posições relevantes na renda fixa brasileira, em função principalmente do externo, né? Então, de todo o cenário macro global que a gente tem falado aqui. Então, acho que com isso aí fecha a parte de juros Brasil e a das principais exposições no local, né? Porque até a parte de dólar real que a gente comentou aqui, pouquíssimas gestoras comentaram essa exposição. Então, o caso da Verde que você comentou, né? Comprado em real. A Clave está atuando de maneira tática, então eles comentaram aqui que começa a vender dólar, ou seja, comprar real quando bate ali 5,05. Capital com posição comprada no real também. Mas, no geral, não é uma exposição muito comum que a gente tem visto nos gestores. Perfeito, perfeito. Pedi pro Nando colocar um gráfico aqui. Aí. Era o outro, é o último, Nando. Muito bem, muito bem. Olha só. Esse a gente mostrou no episódio do Stock Pickers também, tá? Mas na carta da Legacy tá descrito esse trade. A gente falou sobre ele também. A principal posição da casa hoje, e aí o que a gente vê aqui nesse gráfico é o seguinte, né? É a posição comprada em dólar, né? E aplicada no juro pré-fixado de 2 anos, constando o carrego. E esses gráficos todos é a performance desse par junto na linha do tempo em ciclos de corte de juros. Então a gente tem 2005, que é a linha amarela, a gente tem 2011, que é a linha pontilhada vermelha, 2016 pontilhada azul, 2019
pontilhada roxa, tem a média, que é a vermelha mais forte aqui, e a atual, que é a preta, que é onde eles estão posicionados hoje, e tá a performance. Então, assim, o único período da história que esse par performou pior foi 2005, só que eles estão bem nesse momento aqui de inflexão. Normalmente performa mal no começo, porque a velocidade que o Banco Central vai cortando juros no começo sempre é mais lenta, porque ele vai pisando em ovos, depois acelera. Esse gráfico que o Scaletti comentou sobre o histórico de como o mercado e as projeções subestimam, né, o ciclo em si, a gente comentou 2 vezes aqui no Stock Pickers. Na verdade, eu escrevi uma coluna que usou o gráfico dele como base, saiu no Infomoney, e vou também... cobrar royalties disso aí, não tava sabendo, então, não. Preciso te repassar. Foi uma coluna que foi super bem, inclusive. Paga em chopp hoje à noite. E um cliente também mostrou, quem veio aqui, a Dália, o Zé Rocha e a Sara colocaram nos gráficos deles esse gráfico, para mostrar justamente que o mercado sempre subestima, né? E na opinião deles, a hora que passar esse momento, anda e performa super bem. Olha só a média aqui, dá pra ver como é que é um trade pra dobrar aí o dinheiro. Então, uma performance relativa interessante. Tá perdendo dinheiro até aqui, tá mostrando claramente no gráfico, do ponto de saída até aqui, mas num prazo aqui de 180 dias mais ou menos, em 6 meses, esse trade deveria maturar e andar bem. Então tá aí o trade descrito em gráfico. É spoiler? Então, a gente descreveu ele no detalhe no último episódio. Tem todo ele lá, tem os outros pares também que eles têm em carteira hoje. Mas é só para exemplificar em imagens para a turma aí o que é esse trade em par. Que eu acho interessante porque mostra claramente no gráfico que eles olham como se fosse um ativo só, vira uma coisa nova, né? Não estão olhando o dólar separado do juro. Não, vira uma nova coisa, interessante. Você encerrou os comentários de... Você falar? Não, vou pegar... Você até comentou essa história do valor relativo. Sim. E aí eu vou reforçar mais uma vez o ponto dessa importância do multimercado. Quando a gente enxerga o cenário prospectivo, talvez seja muito mais difícil gerar valor com posições direcionais. O juro vai cair, a bolsa vai subir, e talvez seja um momento de valor relativo, né? Você comprar uma classe de ativo combinado com uma posição vendida ou comprada em outra classe, e talvez o alfa, olhando um cenário daqui a 3, 6 meses, venha muito mais de posições de arbitragem de curva, desses valores relativos, do que posições direcionais claras com todo esse cenário conturbado que a gente está vivendo. Perfeito. Combinar uma posição pessimista com uma otimista, né? Igual aqui, compra de dólar é pessimista e aplicar no juros, que a compra dos juros é otimista. E é o que o hedge fund vai fazer, né? É o que o hedge fund consegue fazer. Exato. Mas não são todas as casas que têm essas mesas, certo? Ou a maior parte delas... Aí vem pro trabalho de quem faz Fund of Funds, que é escolher e analisar. É que formalmente... Tem que vender o peixe. Formalmente, nomes como Legacy, Ace, e são poucos até que tem uma mesa só de valor relativo. Tá. Mas em outros casos, faz parte do DNA do gestor. Ele não elenca uma mesa só para isso, mas ele opera. Então, cabe a nós aqui entender... Ele opera dessa forma. Que gestor que costuma operar mais, não tão o que a gente chama de direcional, né? Que é mais... que traz até uma certa consistência, pensando em perfil de distribuição de retornos, enfim. Muito bem. Tem mais comentários aí, Davizão? Tem bastante. Bora. Acho que pegando um gancho com essa parte de valor relativo... Quando a gente pensa em juros, e aí aqui falando já de mundo, né? Juros globais, a gente viu várias casas aqui em suas cartas comentando de operações de valor relativo em juros, né? E nesse caso aqui dentro de uma mesma curva de juros, e aí especificamente operações de inclinação, que é uma combinação de valor relativo com direcional, né? Mas é que você apostar que a parte mais longa da curva de juros vai, no relativo à parte mais curta, subir mais ou cair menos, né, em outras palavras, mas enfim. Então, esse trade comprado em inclinação, nomes como Clave, mencionou que tem operações de inclinação nos Estados Unidos, Canadá, México, Genoa comentou dessa inclinação dos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos está aparecendo um tanto, né? Capitalo também nos Estados Unidos, a Ace comentando de Chile, assim como o XP, Vinland. A questão do Chile é um comentário
Não vou saber exatamente a precificação dos juros no Chile, mas o nosso especialista Vitor pode me ajudar aqui com os dados, mas existe uma comparação dos juros longos no Chile com os dos Estados Unidos. E essa diferença está uma diferença muito baixa, porque os juros dos Estados Unidos foram subindo e os juros longos do Chile estavam no patamar mais estático. Então, os gestores estavam nessa aposta, ainda que o Chile esteja cortando os juros, mas apostando na alta dos juros longos do Chile. Então, tem essa posição de inclinação de Chile, e nomes como a Clave não tem inclinação na curva do Chile especificamente, mas aposta na alta do Chile versus Estados Unidos. Né? Então, tem esse trade entre países, de valor relativo, mas entre países. Então, só para exemplificar, essas operações fora do Brasil, na parte de juros de valor relativo, que acaba se concentrando mais em Estados Unidos e América Latina, que é um pouco das especialidades maiores que os gestores têm fora do Brasil, né? Principalmente a América Latina, que são países emergentes, né? Que é o métier dos gestores, o skill principal, mas também Estados Unidos é uma coisa que há mais tempo eles olham, né? Mais no detalhe. Agora, tem um trade até, chamando o comentário aqui do nosso amigo Conversa, que é o que a gente classificou de trade exótico na última carta e que permanece, que é o trade de Japão. Eu fico me perguntando aqui um pouco o quão exótico mas tem alguns nomes aqui que estão nessa aposta a favor da alta dos juros, né? Mas, enfim, o que é a tua opinião aqui? Ele é exótico porque a gente vem de algumas décadas onde o Banco Central do Japão controla o nível de curva de juros dos Estados Unidos. O que boa parte da indústria está tentando capturar é exatamente esse movimento onde o Banco Central dos Estados Unidos vai parar de fazer o Yield Curve Control e, dado tudo que está acontecendo como consequência que a gente viu em todas as outras economias, inflação mais pressionada, crescimento um pouquinho mais forte, moeda pressionada, né? Então essa conjunção de fatores é o playbook que os fundos multimercados estão tentando capturar via Japão. E talvez, quando a gente falou muito de trade relativo, na leitura das cartas, a observação é que talvez esse trade mais exótico seja uma das poucas visões mais direcionais que a indústria tem, né? Montar uma posição apostando que esse ambiente de juros do Japão vai mudar e o Japão vai começar a ter juros mais altos aí por mais tempo. Você sabe se esse trade está crowdado nas palavras que a gente usou aqui? Putz, eu tenho pouca sensibilidade para saber de trade de Japão, cara. Eu não sei. O que eu tenho que você estava falando de inclinação antes, eu acabei falando, quando estava falando de Brasil, falei de opções, etc. Mas acho que inclinação é um dos trades também. Estou falando de Brasil, tá? Também o pessoal tem bastante, tá? Porque a inclinação ele acaba te protegendo em vários cenários. Então, assim, putz, se você errar e o fiscal no Brasil for pior, o longo sobe mais que o curto. Se o Banco Central do Brasil puder acelerar, o curto cai mais que o longo. Aí você ganha dinheiro na inclinação também. Então tem as posições tomadas em inclinação, essas sim estão bem crowded no Brasil. Mas bom, agora menos por causa dos stops. Mas o Japão não tem sensibilidade, cara, não sei. Sim. Um comentário que eu achei interessante aqui, que a Clave colocou em sua carta, é que no Japão os bancos negociam nas máximas dos últimos 15 anos e a moeda atinge a mínima de 53 anos em termos reais. Então, só para exemplificar o quão estimulativa está a economia e ainda que os juros tenham já aumentado, né, ou seja, tenha favorecido esse trade direcional, ainda tem muito espaço que esses gestores buscam capturar. Né? Então, a gente comentou no último mês e eu acho que vale frisar de novo porque apareceu, né, sendo mencionado nas cartas. A questão da parte ainda direcional, que talvez tenha sido reduzida em parte, né, ao longo dos últimos meses, mas é o trade, vou chamar aqui de fim do ciclo de aperto monetário. Porque depois de todos os ganhos que houve no ano passado com a continuidade desse ciclo, agora muitos dos gestores têm comentado que, óbvio, vai depender do país, do estágio do ciclo da política, mas a direção é para baixo.
Então, você tenta encontrar na região da curva, na economia, aquelas em que já estão no estágio mais avançado de controle da inflação e que o Banco Central, tendo feito o trabalho, possa começar a cortar. E tem a assimetria que justifique o risco que você vai correr, né? Então, é óbvio que uma variável, uma condição para que tudo isso aconteça é que se estabilize os juros nos Estados Unidos, porque enquanto o juros dos Estados Unidos estiver subindo, pode, independente do momento do ciclo econômico, nas outras economias vai ser afetado também, né? Então, isso é comentado, é consenso, mas com essa condição de uma certa estabilidade nos Estados Unidos, a ACE, por exemplo, comenta que tem buscado oportunidades de aplicar em desenvolvidos. A Kinea comenta dos juros longos na Europa, que é uma região que já tem mostrado sinais de enfraquecimento da atividade. O Banco Central deu a entender que parou o ciclo de alta de juros, então é uma região que eles têm explorado. A Ibiúna comentou que, embora acredite nessa direção para baixo, é um dos nomes que reduziram o risco, tem uma postura mais tática no mercado de juros globais. Bahia também reduziu o risco, mesmo tendo essas posições a favor da queda dos juros. A Verde tem uma posição de juro real nos Estados Unidos, mantiveram essa posição. Clave também a favor de queda de juros curtos nos Estados Unidos. Capitalo com México e Estados Unidos, e Genô também Estados Unidos, né? Só para exemplificar que tem alguns bons nomes buscando oportunidades para aplicar juro, mas aqui talvez seja um risco que veio diminuindo, e aí muito em função também de controles de risco, né? De medidas de stop loss que os gestores aplicaram nesses últimos meses. Então esse aqui eu acho que é o grande resumo da parte de juros. Não sei se tem algum elemento aqui novo, talvez mais de Estados Unidos, Vitor, que você tenha visto, mas a historinha é um pouco do que a gente falou aqui, né? Do início do ano, dos stop loss que foram implementados, e agora é um pouco mais difícil de você montar uma posição grande. Não, acho que é isso. Acho que eu tenho ouvido, assim, também tenho, apesar de eu ser mais focado em Brasil, eu tenho ouvido bastante os gestores fazendo essas posições fora, tentando buscar assimetrias, porque é isso. É muito incomum que... Não que os ciclos de inflação no mundo não sejam sincronizados, mas o nível da sincronia que aconteceu dessa vez é fora do comum. Então, assim, geralmente você tem uma parte do mundo indo, uma parte mais atrasada. Dessa vez foi mais síncrono. Ainda que com intensidades diferentes, não exatamente igual. A gente está justamente nesse período que, beleza, acho que todo mundo já fez, ou já fez, ou está na high, e está todo mundo já caindo em inflação, juros, ou parando de subir, etc. E aí esse é o momento que os gestores estão pegando todos os fiozinhos ali que estão indo para a mesma direção e tentando separar qual que é melhor do outro para tentar buscar em qual das opções que tem disponíveis essa simetria tá melhor. Isso eu tenho ouvido bastante mesmo, assim. Acho que esse é o principal trade que eu tenho ouvido dos trade, assim, aquela percepção de assimetria que tem no Brasil, ela tem, na verdade, em vários países. E aí, qual dessas assimetrias está mais assimétrica, que é onde ele vai tentar colocar a posição. Acho que é isso. Perfeito. Bom, só para fechar aqui, Cola, a gente falou do mercado de juros, mercado de... aqui no Brasil, de juros, moedas e bolsa, né? E lá fora de juros. A parte de bolsa lá fora, que talvez é a polêmica aqui, né? Porque muitos gestores perderam dinheiro apostando na queda do S&P, o S&P só subiu, por exemplo, né? Mas é uma aposta que ainda aparece em alguns casos, talvez menos do que no início do ano, né? Mas em muitos deles como proteção. Então ele tem uma posição comprada em ações do Brasil e você tem uma proteção, parte disso, né? Com a venda de índices globais, e aí pode ser S&P, Bolsa Global, outros índices dos Estados Unidos, né? Então, nomes como XP, Macro, mantém uma posição short S&P como proteção. Capitalo já não gosta de vender S&P, mas vende índices globais. Genô também comenta de índices globais na carta. Kinea comenta de Europa, então vendendo bolsa na Europa. Verde comenta só de proteção de bolsa global, né? E a Clave vendido em bolsa americana. Aqui não dá para saber se é Russell, S&P, Nasdaq, mas via futuro e opções, que é outra maneira de você
limitar suas perdas é fazer via opções. Então, e aí, contrapondo isso, na ponta comprada, a gente não viu nenhum nome comprado em índices, sendo mencionado nas cartas, mas tem a parte de setores, né? Então, nem todo mundo tem analistas e gestores dedicados a olhar para setores e a parte mais micro, mas nomes como a Quineia, eles têm, inclusive, alguns gestores que buscam oportunidades em ações globais, e eles estão investidos em temas como o de inteligência artificial, biotecnologia, o de urânio, e alguns outros. Então, eles exploram setores de ações globais, e a Genoa também comenta em posições compradas na temática de computação em nuvem e inteligência artificial, né? Então, você pode até ter uma opinião mais negativa em função da taxa de juros do macro, mas pode encontrar oportunidades também no micro, ou então a nível setorial, que é o exemplo aqui que eles colocam nessas duas gestoras que a gente comentou. Então, é um pouco desse resumão que faltava aqui dos mercados. Você falou de trades mais exóticos, ainda não no mesmo patamar que Japão, mas urânio, poxa, a Ace escreveu carta sobre, a Kinea escreveu uma carta falando sobre urânio, então já é aí dentro desse universo de commodities uma tese de investimentos que começa... Vista também. Vista escreveu isso na carta há 2 meses atrás, então aparece como uma tese de investimentos aí um pouquinho mais diferente aí do usual na carteira dos macros. Perfeito. Isso aí, inclusive, uma excelente ideia de pauta para os Stock Pickers. Radioativo. Exato. Episódio radioativo. Vai bombar. Vai bombar. Aguardem nas próximas semanas. Os caras estão ótimos de piadinha. Isso aí. Muito bem. Nando Insta, roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta. Momento de dica cultural aqui. Estão rachando o bico ali, né? Porque ele fez um vai tímido ali pra mim, tá, Nando? O Tanacation fez tipo jogou o dedo e foi puxando pra trás. E aí, Davi Fontinelli, o que você trouxe de bom pra gente? Olha, eu tava há bastante tempo aquela sem falar última, foi você que trouxe o do Madoff, não foi? Lá no Netflix? Não, eu acho que foi o Marcão. Foi o Marcão. Falou da série. Boa, Marcão. Eu assisti lá, não sabia que tava no Netflix. Bem legal. O que você trouxe pra nós? Cara, no último acho que eu falei de alguma série, uma coisa assim, não muito intelectual. Mas dessa vez voltei a ler livros. Porque tem isso também, né? Acho que... Você tá demais, né, da visão. Não dá pra inventar um livro aqui sem estar lendo. Lógico. Mas tem um blog... que já tinha sido dica cultural minha, que se chama Farnham Street, que eu descobri essa semana com esse livro, que é em homenagem ao Charlie Munger e Warren Buffett. Não sei se eles moram ou se o escritório deles é nessa rua, mas são mestres do julgamento e da capacidade intelectual de raciocinar. E esse blog ele traz essa temática da razão, de processo decisório. E o autor, o fundador desse blog, lançou um livro chamado Clear Thinking. Acho que não tem versão em português, mas saiu nas plataformas de mídia, Amazon e tudo mais. Então, eu sou assim, grande entusiasta dessa temática, então fica aqui a minha dica. Clear Thinking, pensamento claro, digamos assim, mas tem essa temática de como que a gente toma melhores decisões, como é que a gente evita as más decisões e todos os processos cognitivos por trás disso, né? Então, minha dica cultural desse programa. Muito bem. Guilherme Anversa. Apesar do Dia das Crianças, eu não vou dar recomendações infantis, tem sido um pouco da temática dos últimos tempos. Outro dia ele foi abrir a mochila dele, saiu pulou um livro de criança. Assim, se a gente for pra trocar livro de criança, eu tenho vários também. Mas, da mesma forma que a gente pensa em investimentos, uma coisa de longo prazo, tem uma temática muito interessante que é a questão de você viver por mais tempo, né? Viver com qualidade, viver com bastante saúde. E aí é uma combinação aí de livro recente com série. O livro é o Outlive, do Dr. Atia. Tem uma resenha do Ben Shimol também aí nas redes sociais falando sobre esse livro, né? Como você chegar aos 100 anos
E da mesma forma que investimentos, né, não é uma coisa de uma vez só, é uma coisa que você vai construindo ao longo de décadas para conseguir chegar com uma boa saúde. E esse livro combinado com o do Como Chegar aos 100 Anos na Netflix, que ele vai em algumas regiões do mundo que são chamadas das zonas azuis, para entender como é que é o estilo de vida dessas pessoas que chegam lá e vivem e têm uma boa qualidade de vida por bastante tempo. Muito legal, muito bom. E você, Vitão? Bom, o livro que eu tô lendo é Poder e Progresso, do Acemoglu. Acho que não tem em português ainda, não tenho certeza. Tô lendo em inglês, no Kindle. Tá? Não sei se a gente pode fazer propaganda, já fiz. Pode falar também. Como é o nome em inglês? É Power in Progress. Aí tem, basicamente eles falam sobre o impacto da tecnologia nas sociedades, falando que não necessariamente... Assim, tem um ganho de produtividade com inteligência artificial, etc, etc. Que isso é bom, mas não necessariamente isso chega para as pessoas, para a maioria das pessoas por muito tempo. E eles vão lá desde a Revolução Industrial, eu estou no meio do livro também, então até onde eu li, eles vão lá atrás, fazendo exemplos de como que isso pode alterar as decisões, inclusive políticas das sociedades, de sentimento de injustiça nesse meio do caminho, de problemas sociais, etc. Então é uma visão um pouco diferente, assim, positiva sobre tecnologia, mas de um impacto que a gente aqui no mercado acaba olhando pouco. Então ajuda a abrir a cabeça, achei interessante. O Acemoglu é um cara ótimo também. Então. Muito bem, muito bem. Bom, eu fiquei me provocando para tentar trazer alguma coisa diferente e que fugisse de mercado também, porque eu só falo de mercado aqui. Então, para explicar essa sugestão é o seguinte: por algum motivo, eu tô produzindo conteúdo há tanto tempo que eu criei uma visão crítica para conteúdo. Eu presto atenção, tipo, a câmera, a posição, luz, edição, roteirização. Eu virei um doente, mas tudo bem. E tem um rapaz aqui chamado Mohamed Hindi, que na verdade ele é brasileiro, e ele ficou muito famoso porque ele participou do MasterChef e e ele foi amassado no MasterChef, assim, tipo, viralizou o Jacan amassando ele lá no MasterChef, falando que ele não quer ser cozinheiro e não sei o quê. E o cara meio que se reinventou depois que saiu do MasterChef. Ele abriu um canal no YouTube que hoje tem 2,9 milhões de seguidores. E ele faz várias séries diferentes. E é legal a versatilidade dele, porque ele faz vídeo de receita, ele faz vídeo de viagem, faz vídeo de visita a restaurante específico. Mas tem uma série dele que eu tô achando incrível, chama 24 Horas Comendo e Bebendo. Então ele pega uma região específica, sei lá, por exemplo, aqui em São Paulo, Liberdade, Avenida Paulista, Pinheiros, ou uma cidade, tipo Curitiba, etc. E ele passa um dia inteiro, ou 2 dias, principalmente quando é cidade ele faz 2 dias, visitando restaurantes e bares muito clássicos, ou às vezes que não tem tanto spot assim, mas que fazem comidas e bebidas espetaculares. E eu acho que a roteirização do conteúdo dele é muito legal, é fantástico. Então fica aí a minha dica pra vocês assistirem, pra quem curte gastronomia, é bem maneiro. Mas pelo visto o Jacan tava certo, né? Ele não cozinha, mas ele experimenta. Ele experimenta, mas ele cozinha bem também, cara. Impressionante, velho. O cara faz tudo. E tem vídeo dele com o Jacan também no canal. Depois da treta, é muito bom. Fica aí a dica pra vocês, bem legal. E, bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um Carteiros do Condado. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. Você vai voltar, hein, Scalete? Tá ferrado. Obrigado pelo convite. Vai voltar. A Versa sempre é parte do programa, então não tem nem por que eu ficar convidando ele pra voltar. Ele volta de qualquer jeito. Eu fiquei sabendo hoje que ele ia estar aqui. Mas já, brother é assim. Valeu, Davizão. Mais um programa entregue. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Thank you.